Meus irmãos e irmãs, da última vez que eu estive aqui compartilhando com vocês, nós estivemos estudando aqui Números, capítulo 10. Eu tenho certeza que vocês se lembram, nós estávamos vendo aqui algo sobre o chamado do povo de Israel para marchar. Então Deus, Ele vai chamar o seu povo para marchar. Aqui no capítulo 10 do livro de Números, vamos recordar rapidamente a palavra e depois nós vamos prosseguir. Então vamos colocar aqui os pontos que foram compartilhados. Esse capítulo 10, ele tem um grande significado na história do povo de Israel, porque daqui por diante, o povo de Israel, eles vão sair do Monte Sinai e eles vão para Canaã. Até aqui eles já haviam percorrido 12 estações. Saíram de Ramsés, passaram por Sucote, Etam, Pirairote. Aí depois de Pirairote, eles passaram por Mara, depois Elim, depois Mar Vermelho. Aí depois o deserto de Sim. Aí depois a Luz, Dófica, Refidim. E aí eles chegaram no Monte Sinai. Aqui no Monte Sinai eles ficaram 3 anos e 6 dias. Isso inicia no capítulo 19 do livro de Êxodo, capítulo 19 do livro de Êxodo, e vai até aqui, o capítulo 10 do livro de Números. O que quer dizer que tudo que acontece, desde o capítulo 19 de Êxodo, até o capítulo 10 do livro de Números, corresponde à estação do Sinai. Essa estação é muito importante, porque ela é o núcleo da revelação do pacto. Aqui, Moisés foi 11 vezes ao Monte Sinai para ouvir de Deus e falar ao povo. E se vocês se lembram muito bem, quando esse povo sai de Ramsés, vamos voltar aqui para o livro de Êxodo, apenas um texto para que a gente fixe na nossa mente. Êxodo capítulo 12, o versículo 37 está assim: partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. E tem uma versão que diz assim, sem contar mulheres e crianças. Então podemos imaginar aqui aproximadamente umas 3 milhões de pessoas. Não era pouca gente, né, irmãos? 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora, eu quero que vocês lembrem-se de um outro fato que é muito importante. Essa nação no Egito, eles viviam como escravos. Eles eram escravos. O comportamento deles era de escravos. É importante que vocês gravem isso, porque se nós não gravarmos isto, nós vamos passar por cima de algumas particularidades aqui deste capítulo. Eles eram escravos, os costumes deles eram de escravos, eles viviam debaixo de um jugo de opressão, eles não tinham liberdade, o único direito deles era não ter direito. Agora eles ficam 3 anos ali no Monte Sinai, ouvindo de Deus. Muitas coisas aconteceram ali, mas vamos nos deter nas coisas positivas. Ali Deus deu a revelação da sua casa, ali Deus deu a revelação do sacerdócio. A revelação da casa e a revelação do sacerdócio constitui os fundamentos da revelação do pacto. A casa e o sacerdócio. Porque o assunto da casa e do sacerdócio é o assunto que percorre todo o Novo Testamento e entra a eternidade. Se vocês observarem cuidadosamente, existe uma espinha dorsal no livro de Apocalipse. Nós sabemos que o testemunho de Cristo é a natureza da profecia do Apocalipse. Apocalipse, como diz os primeiros versículos, ele é uma revelação que Deus deu ao seu Filho, acerca do próprio testemunho do seu Filho. Então o Apocalipse é o testemunho de Cristo. E nesse testemunho de Cristo existe uma espinha dorsal, e nós não podemos fugir disso, porque essa espinha dorsal vai nos falar da obra e da pessoa de Cristo.
Quando você lê Apocalipse procurando quem é o anticristo, quando você lê o Apocalipse para saber quanto tempo vai durar o milênio, quando você estuda o Apocalipse para saber o dia exato, a hora exata que Jesus vai voltar, irmãos, você não vai encontrar o espírito da profecia, porque o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Então vamos ser cuidadosos com a palavra de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos observar que essa espinha dorsal, que percorre todo o livro, vai nos falar da pessoa e obra do Senhor. E o cerne da pessoa e obra de Cristo é justamente a casa e o sacerdócio. Porque nós seremos sacerdotes eternos com Cristo, nesse santuário eterno. A visão do santuário, a visão da casa de Deus como santuário, é uma das glórias da revelação do Apocalipse. E esta visão, ela é amplificada, porque nós vamos ver esta visão de maneira mais profunda nos capítulos 21 e 22, com a Nova Jerusalém. Assunto que nós já estivemos estudando, posso dizer, irmãos, exaustivamente. Então, por favor, vamos observar que nesse núcleo da revelação, Deus traz os fundamentos da casa e do sacerdócio. Agora eles vão sair. Isso que é importante. Depois de terem a visão da casa e do sacerdote, eles vão sair. Só que a maneira como eles vão partir é que tem que chamar a nossa atenção. Porque Deus diz assim no versículo 1 e 2: E o Senhor falou a Moisés, aqui de Números 10, faze 2 trombetas, cada figura aqui é importante, tem o seu lugar na revelação. 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, as quais te servirão para convocares a congregação e para fazeres com que se ponham em marcha pelos arraiais. Agora veja comigo aqui, versículos 12 e 13. E os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, segundo a ordem do Senhor, e a nuvem parou no deserto de Parã, e assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. Agora observe, irmãos, 2 textos grandiosos, 2 textos muito importantes. Primeiro, o versículo 12 vai nos dizer da onde que eles partiram, do Sinai. E depois diz que eles não partiram porque eles queriam, eles partiram segundo a ordem do Senhor. Se você ler o versículo 2 do capítulo 10, diz que estas trombetas, elas tinham o propósito de chamar o povo. Trombetas do Novo Testamento têm um aspecto muito importante, especialmente para nós, porque sabemos que trombetas na Bíblia tem a ver com a voz de Deus, com a voz de Deus. A Bíblia fala que nos últimos tempos Deus enviará 7 trombetas. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: se a trombeta der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Está vendo, irmãos? A trombeta, ela tem o seu toque, ela tem a sua medida, ela tem o seu som, e nós precisamos saber qual é o som da trombeta de Deus, porque se nós ouvirmos um som incerto, nós não vamos nos preparar, e podemos perder a hora do Senhor. Isso é muito importante. Em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar sobre isso. Se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? É o versículo 8 do capítulo 14. Agora, irmãos, irmãs, observemos isso com muito cuidado, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. A igreja do Senhor, ela tem se deixado levar pelo governo do mundo, pelo sistema do mundo, pelo poder do mundo e pelo poder da carne. A grande maioria dos cristãos estão dormindo de maneira apostata. O que eu tenho visto acerca da igreja, sobre a igreja, com os meus próprios olhos, chega a ser tão desafiador e às vezes desanimador.
Se você não tem os olhos na palavra do Senhor, você desanima, você desiste. Os irmãos sabem muito bem que o Senhor tem me aberto portas para viajar por todo o Brasil. Irmãos, eu tenho ficado assustado com o que tenho visto entre os irmãos. Hoje é comum, você sabe uma das práticas comuns no meio das denominações hoje, que os nossos irmãos estão fazendo, os pastores? Tatuagem. Agora é comum pastores fazer tatuagem. Não, eu tô falando, não é de casos que me contaram, não, estou falando de casos que eu conheci. Eles fazem tatuagem, vão lá no Facebook, mostram para os jovens, olha aqui, olha minhas costas. Olha, é assim hoje. Eu estive há pouco tempo com um grupo de pastores, e alguns desses, claro, fizeram tatuagem. Você vê eles, que pastores são esses? Para mim são lobos entretendo, são lobos entretendo bodes. Escutaram? Lobos entretendo bodes. É isto, é a única explicação que você tem. É moda. Você senta com eles, eles conversam sobre tudo, menos Deus. Eles perguntam sobre qualquer coisa, menos Deus. São esses pastores que estão pastoreando a igreja. E como que está essa igreja? Eu sei que talvez algumas comunidades, talvez nunca mais eu devo voltar. Não é porque eu sou melhor do que eles, não. Nem um pouco, em nenhum grau. Mas é porque a palavra de Deus tem que falar. E se tem uma coisa que a igreja não quer hoje, é escutar a voz de Deus. Ela quer tudo, ela quer entretenimento, ela quer brincadeira, ela quer programa, mas ela não quer a palavra de Deus. Pergunte para os cristãos, eles sabem quais são os últimos lançamentos do cinema. Não importa se os diretores e os artistas desses filmes sejam homossexuais, sejam ateus, sejam pessoas imorais, não importa, porque a mentalidade hoje é uma mentalidade que está aberta para tudo isso, para todo tipo de promiscuidade, porcaria. Como que as pessoas vão se deter para poder ler o Salmo 23, ler a palavra de Deus? Como, irmãos? Se a mente está intoxicada, você senta com as pessoas numa roda para almoçar, todo mundo está com o prato na mão e o celular na outra. A mente das pessoas estão extremamente aceleradas de informações. Os cientistas dizem que uma criança de 10 anos, ela tem mais informação hoje do que Galileu Galilei tinha no tempo dele. Ele era um cientista. As crianças de hoje, de 10 anos, têm mais informações na sua cabeça do que um cientista que viveu 300, 400, 500 anos atrás. Pensa, irmãos. Pensa. O que está virando a nossa sociedade? O que está virando a igreja? Está na hora da igreja se posicionar como exército do Senhor nesses dias. Então você se lembra, irmãos, que a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Se você ouvir, se você não vai ouvir, irmãos, pelo menos hoje você está escutando. Se você está acolhendo é outra coisa. Na quinta-feira eu compartilhei com os irmãos aqui na abertura da palavra sobre a vida de Mateus, quando estudávamos na última parte do crisólito. Veja, irmão, nós já estamos na 7ª pedra, o crisólito. O crisólito. Essa é a 7ª pedra. E eu compartilhei com os irmãos na abertura um texto sobre Zacarias capítulo 7, versículo 13 e 14. Quando Deus vai dizer por que Judá foi levado para o cativeiro. E sabe o que significa Judá ter sido levado para o cativeiro? Significa que aqueles reis foram mortos diante dos seus filhos. Seus filhos foram mortos diante deles. Famílias inteiras foram dilaceradas. Não é simplesmente ter sido levado para o Egito, mas como foram para o Egito? Aí Deus vai dizer assim, sabe por que vocês foram? Eu vou parafrasear. Porque eu enviei o meu profeta, e talvez o Senhor estivesse fazendo referência a Jeremias. E vocês não escutaram o meu profeta, também eu não escutarei as vossas orações. Isso está aqui, neste livro que ainda para mim, e sempre será a palavra de Deus. Então Deus está dizendo, se vocês não escutarem a minha voz, também eu não escutarei as vossas orações. Tem dúvida? Leia Zacarias 7. Aí você vai ver, irmãos, é sério. Que chamado nós temos hoje, irmãos? Por que você nasceu nessa geração? Por que Deus enviou o Filho dele para te salvar? Por que Ele pegou aquilo de mais santo e sublime
do seu trono e colocou dentro de você, que é o Espírito Santo. Por que ele pegou esta palavra revelada, gloriosa, usou homens, 40 homens aproximadamente, em 3 continentes, em 3 idiomas, num período de 1500 anos, e te deu esse livro aqui, com 31.124 versículos. Imagina, é a palavra de Deus, e hoje ele ainda, irmãos, está falando. Hoje ele ainda está falando. Ele ainda está com a sua misericórdia abrindo os seus céus. Tem um texto, irmãos, que está lá em Gênesis, quando vai falar sobre Noé, diz que antes de fechar, antes do dilúvio, aliás, antes do dilúvio iniciar, Deus ainda deu 7 dias. Deus ainda deu 7 dias, irmãos. Antes do juízo de Deus vir pelas águas do dilúvio, ele deu 7 dias. Ele deu um tempo de misericórdia. Eu chego a pensar, irmãos, que nós estamos vivendo esse tempo de misericórdia. Então vamos acordar. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Que privilégio você tem. Porque em muitos lugares as pessoas não estão ouvindo o que vocês estão ouvindo. Em muitos lugares as pessoas não estão recebendo o que vocês têm recebido. Em muitos lugares os céus não estão mais abertos, os céus estão fechados. Irmãos, eu falo com tristeza, de rasgar o coração isso. Eu tenho convivido com alguns irmãos, alguns presbíteros, alguns pastores e até apóstolos. E sabe o que eles dizem? Luiz, eu não tenho nada para falar. Nada. Não existe um rastro de morte dentro da minha congregação. Porque fez tudo errado e achou que estava fazendo tudo certo. As pessoas estão aí. E sabe o que é bom para eles? É um culto cheio de luzes, de fumaça, o povo quase que enlouquecido. Falta distribuir cocaína e crack na porta do local para o povo ficar mais doido ainda. Eles acham que isso é poder de Deus. Compreende? Eles acham que isso é o poder de Deus. As pessoas estão morrendo, os casamentos estão sendo destruídos. Percebe, irmãos? Só para você ter uma ideia, de uma dessas congregações que eu estive, eles tinham 25 pastores, hoje tem 6. E alguns desses aí, na semana seguinte que eles saíram, já estavam em boate com a esposa. E hoje ninguém preocupa com nada. Hoje a pessoa vai fazer um passeio, no outro dia as fotos estão tudo lá no Facebook. Eu não sei como é que as pessoas têm coragem de expor sua vida assim, irmãos. Será que elas não têm noção que essa página, ela é vista de uma ponta a outra desse mundo? Ou qualquer pessoa pode entrar e ver suas fotos, ver sua esposa lá exposta. Como é que a gente tem coragem disso, irmãos? Eu acho que pelo menos uma coisa o Facebook está sendo útil, para mostrar no dia do juízo, do tribunal de Cristo, que os cristãos tinham muito tempo, eles só não souberam usar, conforme a vontade de Deus. Tiveram muito tempo para gastar com a Bíblia, mas gastaram com as coisas mais fúteis desse mundo. Irmãos, vamos acordar, porque Deus não nos colocou aqui para ser uma mera congregação religiosa. Deus nos colocou aqui para sermos o seu exército. Não é hora de andar não, é hora de marchar. Olha o que você vê aqui, Deus deu sua ordem, agora é marchar. Eles não tinham que andar como escravos, eles tinham que andar como exército. Nós somos o exército do Senhor. Queira você ou não, você entrou agora, foi regimentado, alistado pelo Senhor. O Espírito não está aí para adornar você como um pequeno jarro de flor, não. O Espírito entrou em você para te dar poder, como Ele deu para Davi vencer Golias. Compreende, irmãos? Como Ele deu para Sansão, para vencer aqueles filisteus. É com esse poder que nós vamos vencer. Porque no meu poder, irmãos, na minha força, eu já estou fracassado. Eu tenho que confiar nesse poder, porque os dias são maus, os dias são terríveis. O Senhor diz aqui para eles: assim partiram pela primeira vez. Primeira vez? Ué, eles não tinham partido de Ramsés? Sim, eles partiram de Ramsés, mas ainda eram escravos, tinham um comportamento de escravos. Eles não partiram marchando, é a primeira vez que agora eles vão partir como o Senhor quer. Primeiro o Senhor os arrancou, Ele os tirou. Aquelas 11 estações falam do livramento de Deus.
Agora o Senhor os colocou lá no Sinai 3 anos, treinou eles, e agora eles vão partir, não como escravos, não com um comportamento de escravos. O Senhor os colocou para partir como um exército. Talvez é aqui que nós estamos falhando, é que nós não temos olhado para nós como exército do Senhor. Então você se lembra, nós vimos Efésios. Se você olhar a Epístola aos Efésios, nos seus 6 capítulos, primeiro capítulo, você vai ver lá no versículo 22, quando Paulo diz: odeio a igreja, aquele que Deus ressuscitou com aquele grande poder, odeio a igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Essa é a primeira revelação da igreja em Efésios. A segunda revelação está nos 2 últimos versículos, no capítulo 2, ela é o santuário, ela é a morada eterna de Deus. Então a igreja é o corpo de Cristo, é a morada eterna de Deus. No capítulo 3, do versículo 4, 5, vai nos falar que a igreja é o mistério de Cristo, porque esse mistério está sendo revelado, e neste mistério, Deus vai manifestar através da igreja as múltiplas facetas da sua infinita sabedoria. Sabedoria esta, que nem mesmo os anjos que estão diante de Deus no seu trono podem conhecer, a não ser que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados e potestades nos lugares celestiais. Tanto anjos bons como maus estão sentados para poder aprender as múltiplas facetas da sabedoria de Deus que só se manifesta através da igreja. No capítulo 4, versículo 24, nós vamos ver que a igreja é o novo homem da nova criação. Este novo homem criado em Cristo é o novo homem da nova criação, como também é repetido em Colossenses. Esta é a figura da igreja no capítulo 4. No capítulo 5, nós temos, a partir do versículo 25, quando Paulo diz para os maridos amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. Aí diz que o Senhor, Ele está preparando para si mesmo uma igreja gloriosa. Essa é a visão da igreja no capítulo 5 de Efésios, igreja gloriosa. E no capítulo 6, a partir do versículo 10, e é aqui que nós vamos nos deter um pouco. Abra suas Bíblias em Efésios 6, 10. Aqui nós vamos ver que a igreja é o exército, é o soldado celestial na terra, porque será através desse soldado que Deus vai esmagar a cabeça de Satanás. Escute isso, irmãos, que o Senhor nos guarde pelo seu sangue, que o Senhor nos guarde na sua palavra, que o Senhor nos guarde de todos os lados, porque essa é uma declaração que Satanás range os dentes quando ele ouve. Ele vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Mas o Senhor, Ele tem que nos guardar, e Ele vai nos guardar. Ele prometeu, e Ele é fiel. E é confiado no sangue de Jesus, é confiado na vitória do Senhor Jesus, que eu e você podemos dizer isso. Porque se eu e você não confiarmos nesse sangue, nós não podemos falar isso. Então veja, o versículo 10 diz: quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, isto é, na pessoa do Senhor, e na força do seu poder. Então veja, fortalecer no Senhor e no seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as artimanhas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firmes. Atente, irmãos, por favor. Veja quantas vezes Paulo vai dar ênfase em algo muito importante aqui. Primeiro ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Versículo 10, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. Estão vendo aqui, irmãos, 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque Paulo exagera nessa exortação? Porque a guerra é séria. Porque nesta guerra, eu e você já perdemos muitas batalhas. Quantas batalhas nós já perdemos?
Quantas vezes fracassamos? Quantas vezes falhamos? Quantas vezes o inimigo tripudiou sobre nós? Quantas vezes? Ou tem alguém aqui que pode dizer, irmão, o inimigo nunca me derrotou em uma área da minha vida? Ah, irmão, se estiver aqui eu quero andar só atrás de você. Aonde você for eu vou atrás. Você deve ser um grande escudo. Eu creio que ninguém, irmãos. Por isso que ele diz para nós 3 vezes: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus. Por que tanta insistência? Porque a guerra é séria. Nosso inimigo, ele é terrivelmente mais poderoso e mais astuto do que nós. Humanamente falando, eu e você não temos a menor chance. Humanamente falando, eu e você não temos a menor condição. Nós não somos páreos para ele. O seu poder é muito maior do que o nosso. Como nós podemos vencê-lo? Como? Nós só podemos vencê-lo se nós permanecermos na luta, se nós não abaixarmos as nossas armas. Aqui tem detalhes. Vamos ver se a gente consegue capturar os detalhes. Veja, quando Paulo diz assim no versículo 12, porque não temos de lutar contra carne e sangue. Aí ele vai dizer, temos que lutar contra principados e potestades. Então temos que lutar. Não é contra carne e sangue, mas nós temos que lutar. Eu quero que você observe essa palavra lutar. Vem comigo aqui, Romanos capítulo 15, porque nós vamos encontrar o mesmo termo. Romanos 15. E ele vai servir como uma excelente base para nós. Como é que nós temos que lutar? Depois nós vamos ver mais sobre os detalhes das nossas armas, talvez não hoje, mas quando o Senhor permitir. Ele está assim, Romanos 15, 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo em vossas orações a Deus, ou que luteis com vossas orações a Deus por mim, luteis. Está vendo aqui? Essa palavra luteis, ela vem de 2 vocábulos no texto original. O primeiro é uma preposição, e depois uma palavra, preposição com. A tradução dessa preposição é com. E a outra palavra que está ligada a essa preposição, que forma toda a palavra no texto original, é a palavra agonizar. Estão vendo? Agonizar. Agonizar com. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, agonizem comigo diante de Deus, ou agonize por mim diante de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, lute por mim diante de Deus. Porque nossas orações não têm sido uma luta, irmãos, tem sido muitas vezes desabafo. Nós não sabemos o que é oração, nossas orações não nos levam a agonizar. Nossas orações só nos constrangem a pedir o que nós queremos. Irmãos, será que nós conhecemos essa luta, essa batalha em oração? Por que passamos por tantos problemas? Por quê? Bom, nós passamos por causa de pecados, já falei isso muitas vezes. Deus quer nos levar ao arrependimento. Passamos também por causa do nosso ego, Deus quer nos levar ao quebrantamento. Mas passamos por Cristo. E eu creio que Paulo está falando aqui justamente isso. Eu creio que é esse o ponto, irmãos. Porque se você reconhece que você está com uma vida tomada por uma escravidão de pecado, vai a Deus, ou vá a Deus e arrependa-se, busque arrependimento no seu coração, não brinque com o seu pecado. Pecado não pode ser brinquedo na nossa vida, porque você pode se sentir livre para cometer os seus pecados, mas você vai ser escravo das suas consequências. Então não estou falando disso, estou falando que Paulo chama aqueles irmãos, lutem a Deus por minha causa, vamos batalhar. E que batalha nós estamos envolvidos, irmãos? A batalha da oração. Se você não sabe o que é isso, peça a quem sabe, e ele vai te ajudar, o Espírito Santo. Lembra, irmãos,
Romanos 8:26 diz assim: porque não sabemos orar como convém. Porque nossas orações muitas vezes não são convenientes, são inconvenientes. A coisa é muito mais séria, a gente está orando pelo trivial. A coisa é muito mais profunda e você está orando só vendo o que você quer ver. Mas por que você não fala: Senhor, mostra-me, revela-me? E Ele vai me revelar. Ele vai te dar um sonho, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai colocar circunstância, mas que Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é o Deus da revelação. A única coisa confusa é a nossa mente, é o nosso coração. Sabe por que nossa mente, o nosso coração é confuso, é perturbado? É porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, ela pode te transpassar, ela pode te perfurar, ela pode causar uma grande cicatriz na sua vida, mas ela traz a própria vida. Ela não te mata, ela traz vida. Agora, gente, irmãos, não quer isso. Nós queremos o quê? É o que se prega hoje: o evangelho popular, o evangelho indolor. Nós não queremos vida, nós queremos morte. Inconscientemente nós queremos morte. Mas se você quer vida, esta é a vida. Vamos aprender o que é lutar em oração, irmãos. Lembra de Elias? 62 anos, a nação de Israel debaixo de um governo de assassinos em série, sentando no trono de Israel, tripudiando do nome de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus. Havia muitos profetas no tempo de Elias, ou você acha que não haviam? Haviam. Sabe onde eles estavam? Escondidos em cavernas, sendo alimentados por pão e água. Quem não quer uma vida dessa? Qual profeta que não gostaria hoje de estar acomodado, sem luta nenhuma, sem problema nenhum, só comendo e bebendo? Quem não gostaria de uma vida dessa? O nome de Deus está exposto lá fora ao ridículo, ao opróbrio, à vergonha. Falar que você é um cristão nessa nação é vergonha. Porque quando você falar que você é um cristão, eles vão dizer que a fulana também é. O fulano também é. Entende? Evangélico hoje é pejorativo nessa nação. Nós não temos mais que falar que somos nada. Nós temos que deixar que o testemunho fala quem somos nós. Como Elias chegou, disse para Acabe: tão certo como vive o Senhor, que sobre a minha palavra não vai chover. É esse tipo de gente que Deus está chamando, irmãos. Ele diz: o Deus em cuja presença eu ando. Nós temos que ser uma geração marcada pela presença de Deus na nossa vida, irmãos. Compreende? Não é uma geração marcada pelos fracassos. Chega disso, irmãos. Chega de ficarmos caminhando fora, caminhando a ermo. Vamos voltar para o centro do Senhor. O Senhor te colocou nessa geração. Você poderia ter nascido há 500 anos atrás. Ele te chamou agora. Ele te revelou a palavra. Ele abriu os céus dele para você. Ele pegou o seu nome, escreveu no livro santo da glória dele. Ele deu o filho dele por você. Ele encheu o seu coração do Espírito. Ele está aí, mas o que você tem feito com esse Espírito Santo? Você não conversa com ele, você não fala com ele, você não dá lugar a ele. Tudo que você faz de você e por você e para você. Honra ele, não entristeça ele, não pise nele, exalte ele, glorifique ele. Em todas as coisas, vamos honrar esta pessoa que habita dentro de nós, que está agora fazendo em mim e em você uma obra tão santa, tão grande como foi aquela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele não é em nada inferior ao Senhor Jesus, nem na sua pessoa e nem na sua obra. Ele está aí. Você acha que Deus fez tudo isso para nada? Para amanhã você perder o reino? Não. Ele quer muito mais. Ele quer que você sente no trono com Ele e governe as nações. Ele quer que você faça parte do governo eterno dEle. Ele quer que você seja o santuário da morada dEle. Ele quer que você seja a família dEle. Ele quer que você seja a esposa dEle para uma satisfação eterna. É pouco isso, irmãos? Isso é pouco? Isso é pouco para você? Não dá, irmãos.
Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o testemunho de Deus na terra. Vamos daqui a pouco voltar para nossas casas, pegar nossa rotina. Não deixe a sua rotina destruir a palavra de Deus no teu coração hoje. Não deixe o teu trabalho sufocar a palavra. Ore sobre ela. Vá hoje aos pés do Senhor e diga: Senhor, mantenha viva, mantenha a chama acesa da tua palavra em meu coração, porque ainda posso estar te ouvindo, Senhor. Porque muitos não estão, irmãos. Muitos não estão. Em muitos lugares Deus não fala. Não é porque Ele não quer, porque o povo não quer ouvir. Deus ainda está falando a esta igreja, irmãos. Muitas vezes fora, olhando de lá para cá, eu me lembro de vocês, fico pensando: Deus, Tu ainda estás falando naquele lugar. Tu ainda estás falando. Ainda a presença do Senhor está aqui, irmãos. Ele não retirou o seu candeeiro, irmãos. A misericórdia do Senhor está aqui. Ele não tirou o seu candeeiro. Então eu e você não podemos dar as costas ao que Ele está falando, ao que Ele está fazendo. Nós somos o exército do Senhor. E Paulo diz: lute comigo, vamos lutar uns pelos outros. Você está lutando pelo seu irmão, você está vendo a casa dele, está vendo os filhos dele, está vendo o casamento dele. Lute, mas não faça essa oração de meias palavras não. Faça uma oração que você seja capaz de rasgar o coração. Faça uma oração que você tenha convicção: eu entrei na sala do trono e eu falei com Ele. Ele ouviu, eu senti que Ele ouviu a minha oração. Não ore para marcar presença, ore para você sentir a presença dEle. Ore por causa da presença dEle, não por causa da sua presença. Ore, ore, só pare de orar quando você tiver certeza: Ele me escutou, Ele me ouviu. Agonize diante do Senhor em oração. Irmãos, que nós sejamos esta igreja, que temos a capacidade de agonizar diante de Deus em oração. Estão entendendo? Olhe bem, irmãos, veja aqui Colossenses, capítulo 1, vamos buscar mais uma palavra, para somar a esta, para entender o que é realmente o sentido desta palavra, agonizar. Colossenses, capítulo 1, e o versículo 29, Paulo está dizendo assim, irmão, no 28, se você observar, é tanta coisa aqui, mas vamos tentar sintetizar, para a gente não perder muito foco. Ele diz assim: aqui anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando, veja, ensinando, admoestando, anunciando a todo homem, em toda sabedoria. Com qual propósito, irmãos? Com qual propósito a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser anunciada, tem que ser ensinada? Para que todo homem seja perfeito. A palavra perfeito, irmãos, nunca fala de uma vida sem pecado. A palavra perfeita fala de amadurecimento, fala de maturidade. O objetivo é que nós sejamos maduros. Aí diz assim: apresentar todo homem maduro em Cristo, para o qual também trabalho. Então todo o trabalho de Paulo, anunciando, admoestando, ensinando, era lutando segundo a força dele, a qual atua poderosamente em mim. Então nós não apenas lutamos em oração, de maneira que nós chegamos a agonizar, nós lutamos também. É uma grande batalha, mas é a batalha do ensino, é a batalha da admoestação, é a batalha de proclamar, admoestar e ensinar a palavra. Isso é uma luta, irmãos. Eu quero falar aqui especialmente para as professoras das crianças, para os irmãos que têm sido usados pelo Senhor nesse púlpito, para todos nós, para você, meu irmão, minha irmã, lá no seu trabalho, seja aonde for, lá aonde você está, aonde o Senhor tem te usado, porque eu não posso acreditar que o Senhor só fala aqui nesse momento de reunião. Eu creio que muitas irmãs aqui, nós nem sabemos, muitos irmãos nem fazemos ideia, mas eles são pregadores deste mesmo evangelho. Então você tem que entender que isso é uma luta. Não faça isso de qualquer maneira, faça isso como uma luta, faça isso como uma grande batalha. Ele diz, Paulo, que esta batalha, ele luta, não segundo a força dele, mas segundo o poder de Deus, que nele atua poderosamente. Ele diz, segundo a força dele, não a força de Paulo, a força de Deus, que atua em mim poderosamente. Irmãos, é isto. Dê lugar para que o Espírito Santo batalhe com esta espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus, pelejando contra a carne, pelejando em tantas áreas, em tantas situações.
Oh, irmãos, quantas situações nós temos visto no meio do povo de Deus. Não vamos ficar calados, não vamos abaixar nossas armas, vamos pregar este evangelho vivo e vamos deixar que Deus faça a obra e não nós. Vamos buscar só mais 3 textos e aqui a gente vai terminar. O capítulo 4 aqui de Colossenses, ele vai falar de Epáfras. Aí ele diz assim: Epáfras, que era um dos anciãos ali entre os irmãos em Colossos, servo de Cristo. Olha essa frase aqui: sempre esforçando-se intensamente. É a mesma palavra, aqui está uma frase, mas lá no texto original é agonizomai. Então sabe, o Epáfras, ele agonizava por aqueles irmãos em oração, para que eles estivessem firmes e maduros em tudo o que Deus queria deles. Oh, irmãos, vamos orar por esta igreja, mas vamos orar com agonia mesmo. O Senhor tem nos reunido para orar nas segundas, mas nas nossas casas, vamos orar uns pelos outros. Sabe por quê, irmãos? Você se lembra? Lá naquele capítulo 10 de Números, então você vai ver Judá. Judá é a tribo da vanguarda. Eles foram à frente, eles estiveram à frente, mas lá atrás havia uma tribo, juntamente com outras tribos, mas ela tinha uma bandeira, era a bandeira de Dan. Dan era retaguarda. Então nós temos que ir à frente. Tem irmãos aqui que vão à frente? Tem, mas tem também aqueles irmãos que ficam lá atrás, eles são a vanguarda. Sabe para quê, irmãos? Para não deixar ninguém para trás. Olhe ao seu lado, tente ver na casa dos irmãos, dos filhos, dos cônjuges, veja quantos estão ficando para trás. Então vamos orar, vamos rogar por eles, para que eles não fiquem para trás. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Quando a trombeta, a última trombeta tocar, e o Senhor nos tirar dessa terra, nós possamos olhar uns para os outros, e dizer assim: graças a Deus, a retaguarda não falhou, a vanguarda foi à frente, a retaguarda não falhou, todos estamos aqui, graças ao Senhor. Que alegria será para nós, irmãos, olharmos e ver os filhos dos nossos irmãos, ver os cônjuges, ver todos naquele santo dia. Oh, irmãos, imagine como será a nossa alegria diante do tribunal de Cristo. Agora imagine, irmãos, se nós falharmos, o Senhor vai ter que limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, porque se Ele não limpar, nós vamos ter uma eternidade toda para chorar amargamente, irmãos, amargamente, porque nós deixamos muitos para trás. E hoje o Senhor está falando claro, em alto e bom som a esta igreja: não deixe ninguém para trás. Tente, coloque no seu caderno o nome dos filhos dos irmãos, dos cônjuges, coloque aí, ore cada dia por eles, cada dia. Eu ouço muitos irmãos aqui falando que estão orando por certas pessoas. Que lindo é isso, irmãos. Vamos continuar orando. Nós somos o exército do Senhor. O inimigo, irmãos, é mais poderoso do que nós, só que tem um porém: ele já foi vencido pelo nosso general. O nosso general venceu, o nosso general tripudiou sobre ele lá na cruz do Calvário, e ele nos colocou na sua vitória. A vitória dele é a nossa vitória. Deus nos leva no triunfo da vitória de Cristo Jesus. Na nossa força nós já estamos derrotados, mas na força de Cristo nós somos mais que vencedores. Então olhe para isso, irmãos. Deixe-me colocar os últimos 2 textos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Somente essa frase: combate o bom combate da fé. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 4, e o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nesses 2 textos, a palavra combate é a mesma palavra, agonizomai. Então, no primeiro texto, Paulo está dizendo: irmãos, agonizem, lutem. No último texto ele diz: eu lutei, porque agora tinha chegado o seu fim. Ele diz: eu terminei a carreira. Então, irmãos, vamos terminar a carreira. Escute isso: vamos terminar esta carreira, mas tendo combatido o bom combate. Vamos lutar, é o combate da fé. A Bíblia diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Deixe que a palavra de Deus alimente a tua fé, para que você possa lutar com força e com graça.
Então, essa é uma parte muito importante que eu quero deixar com vocês hoje, sobre esse maravilhoso estudo aqui, do livro de Números, capítulo 10, a igreja como o exército de Deus. Ela tem esta figura, ela tem essa posição, e nós precisamos, em nome de Jesus, manter firmes. A exortação do Senhor para nós hoje: venhamos manter firme a nossa posição. Não vamos retroceder, irmãos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não podemos retroceder. Nós temos que avançar. Temos que prosseguir. Lá na sua casa você tem grandes problemas. No seu trabalho, na sua vida, você tem muitos problemas. Eles fazem parte dessa luta. Não abaixe as tuas armas. Você deve ter grandes batalhas no seu casamento. Não abaixe as suas armas. Você tem grandes batalhas com seus filhos. Não abaixe as suas armas. Você deve ter batalhas com outras pessoas. Não abaixe as suas armas. Elas são armas espirituais, são armas poderosas em Deus, para destruir altivez, fortaleza e tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Vamos permanecer firmes, irmãos. Vamos sair dessa melancolia. Vamos sair dessa indiferença, dessa letargia. Fracos nós somos. Mas o que Paulo diz em 2 Coríntios 12? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Reconhece que você não consegue. Reconhece que você não tem capacidade. Reconhece. Agora se submeta àquele que tem. Coloque-se na palavra de Deus. Coloque-se na direção do Espírito. Ore para que Ele te encha. E você vai ver o poder da força do Senhor agindo poderosamente sobre a tua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por este glorioso privilégio que nós tivemos aqui, Senhor, de mais uma vez contemplar os teus céus abertos sobre este lugar e sentir a tua palavra como um rio caindo aqui sobre nós. Ó Deus, obrigado porque o Senhor ainda está falando com esta igreja. Ó Deus, nós vemos a tua misericórdia nesta manhã, neste lugar. Agora, Senhor, nós não podemos virar as costas à tua palavra, Senhor. Nós não queremos que ocorra conosco o que aconteceu com Israel, com Judá. Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra para ter a certeza que as nossas orações jamais serão interrompidas. Ajuda-nos, Senhor, a agarrar a tua palavra nessa manhã. Que nós venhamos, Senhor, com prazer, esconder tua palavra dentro de nós, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, como tua igreja. Estamos vivendo um momento tão difícil, todos nós, estamos vivendo diante de lutas tão difíceis, mas nos fortaleça, Senhor. Fortalece a tua igreja aqui nesta manhã. Renova a força do teu povo. Fortalece os joelhos cansados, as mãos cansadas. Oh Senhor, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Alegra o coração dele em tua presença. Por mais que ele olhe, ela olhe e não veja motivos para alegrar, mas que eles possam saber que o Senhor é a alegria que eles precisam, Senhor. Encha o coração da tua filha, enche o coração do teu filho da tua alegria, da tua força, para que eles possam, Senhor, levantar as suas armas, conhecer aquele poder que Sansão conheceu. Na sua fraqueza ele venceu todos os seus inimigos. Assim nós também, Senhor, vemos conhecer o poder que aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda a tua igreja, Senhor. Nós te clamamos aqui nesta manhã, nós rogamos a ti nesta manhã. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda os jovens, Senhor. Ajuda cada pessoa aqui, Senhor. Em nome do teu filho, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos aqui em nome de Jesus.